Irmãos, desde que eu recebi meu chamado, eu reconheço meu propósito, a primeira coisa que me aconteceu foi debater desse assunto que eu vou falar agora. Eu tive que ter ajuda, assim, de acordo as respostas vinham em minha mente, o que eu ia falar ontem à noite, eu ia escrevendo, porque eu pensar uma coisa e não executar, não pôr em prática, era muita informação e eu precisava de um caderninho para mim anotar. Então, todas as coisas que eu ia recebendo, eu não deixava passar. Eu peguei um caderninho e fui anotando, aproveitando o melhor momento que Deus estava falando comigo, através de Jesus Cristo. E é bem polêmico. Você só vai ficar e assistir até o final se essa for sua missão, porque senão você não vai aguentar, não. Religião é uma coisa, religião e religiosidade. É uma coisa que, para muitos, causa polêmica, causa um alvoroço, mas eu sei que é necessário. Ontem eu tive pouca alimentação porque é uma chama que está dentro de mim que assim me sacia de qualquer alimento que o corpo possa me dar, me proporcionar. É muito além, é muito maior do que isso. E eu desejo falar sobre esse assunto. As pessoas para quem for essa palavra vai chegar. Eu creio em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Usa-me da tua forma. Usa-me do jeito que o Senhor quiser. Eu sou um vaso, Senhor, nas tuas mãos. Eu sou uma folha em branco, Senhor. Pronta, Senhor, para que o Senhor use, Senhor, para que o Senhor escreva a minha história. Eu não quero mais ser quem eu sou e esvazio de mim para o Senhor me usar, Deus. Eu estou aqui, Senhor, com o coração ardendo em chamas e eu creio, Deus, que não existe outra forma de explicar que isso seja a Ti, Senhor, isso seja o Senhor na minha vida. O Senhor atuando, não tem como ter dúvida disso, porque eu sinto meu coração ardendo em chamas. É uma coisa que você vai sentir. Se você está no propósito, se você está na vontade, você vai seguir. Eu não podia deixar para amanhã postar esse vídeo. Eu queria postar um vídeo por dia, por exemplo. Mas assim que o Senhor enviar um texto, um assunto para você ser falado, não guarde para depois, não. Haja no momento que Ele está te mandando. E é assim que eu vou fazer. Religião e religiosidade. As diferenças disso. Religião é o que nos une. Religiosidade é o que nos afastam. Eu falo afastam entre irmãos. O que é religião? É uma crença na qual existe. Uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual deve respeito e obediência. Todos nós já nascemos com essa certeza que existe alguma coisa muito maior do que o que a gente vive aqui na Terra. Religiosidade, que é o que nos afasta. O que é religiosidade? Qualidade do indivíduo religioso, tendência para sentimentos religiosos, para coisas sagradas. Onde está a diferença? A religião é Jesus Cristo, a religião é o que nos une, e a religiosidade é o que nos afasta, é o que me faz me achar que sou melhor que você, que faz achar que porque fulano ali pecou, que ele não merece ver a Deus. Muitas crenças que nos afastam de Deus. E eu vou tentar, quando eu encontrei, vai ser um pouco mais longo esse vídeo, mas se você está dentro do propósito, você vai, se essa palavra é para você, você vai assistir até o final. Isso aí vai ser o de menos. O que é a igreja? Comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Resumindo, somos o corpo e Jesus Cristo é a cabeça. Somente Ele deve nos governar. Cada um tem seu propósito.
Deus sendo cabeça, Jesus Cristo sendo cabeça, o seu propósito cada um tem o seu. Cada um vai operar onde Deus quer que tipo, onde Ele levantar, eu quero que você seja uma mão, eu quero que você seja uma perna. Assim, uma forma figurada de falar. Então, a partir do momento que eu entendi isso, quando eu saí da minha cidade, lá da Paraíba, eu percorri um caminho que, assim, eu não tinha... Eu lá frequentei a igreja católica e frequentei a igreja evangélica. E quando eu saí pro mundo, eu ficava perdida. Assim, quando eu cheguei aqui mesmo em Monte Azul, percorri algumas igrejas evangélicas, porque eu era o que eu acreditava que Deus estaria ali. E acreditava que Deus estava ali naquele lugar. E se eu fosse para outra religião, entrasse em outra igreja, eu não ia sentir a presença de Deus. Então, quando eu encontrei meu marido, é aí que tem os bloqueios, que a gente tem que abrir mão desses bloqueios mentais. E procure mais se informar sobre esse assunto de bloqueios mentais. Desbloqueie-se, em nome de Jesus. A partir do momento que eu encontrei ele, eu tinha um afeto de, tipo assim, de tê-lo pra mim. Ele é gago. E isso me dava, tipo assim, as pessoas riam muito dele, isso me dava uma vontade de cuidado dele, sabe? Tipo assim, aquele cuidado que eu não tive, eu queria passar pra alguém. E foi isso que me identificou com ele. Mas Deus usa formas que a gente nem entende pra realizar o propósito dele. Comecei a namorar ele e viemos pra Minas. Como eu já tinha saído da Paraíba, é uma longa história, mas a gente não precisa entender, a gente precisa entender a partir de agora. Quando eu vim pra Minas, que a cidade dele é aqui, eu não me encontrava em nenhuma... Tipo assim, eu não tinha uma amizade que fosse me levar a uma igreja evangélica, que era a que eu frequentava. As pessoas me levavam... Tipo assim, eu não sentia aquele prazer de ir pra igreja católica. Então, isso me afastava muito, porque eu ficava só de casa. Como eu achava que nesse ato eu não era merecedora, como eu não tô dentro da igreja, no caso pra mim era uma igreja, hoje eu percebo, hoje eu sei que igreja é eu, você, fulano, é cicrano. E igreja somos nós, os corpos. E o templo é onde a gente se reúne para em comunhão adorar o nome do Senhor. Então, a partir do momento que eu conheci, que eu descobri isso, que a igreja seria um templo, assim, se a gente não tivesse em comunhão, também não seria, não teria, como que fala? Não teria propósito nenhum dela só existir ali se não fosse a nossa fé, o poder de Deus dentro da gente. E a partir do momento que eu descobri que é Jesus que está dentro de mim, comecei a procurar. O templo é minha casa, o templo é sua casa. Por isso que a gente tem que procurar a todo momento a ter um encontro verdadeiro com Deus, a fazer do ambiente que a gente tá um lugar sagrado. Não esperar ir à igreja pra fazer certo lá. Começar a fazer certo a partir do lugar que a gente tá, a partir do nosso ambiente. E a partir do momento que eu percebi isso, muitas coisas mudou em minha vida. Essa chama que eu sinto arder em meu coração, eu sinto que é verdadeira. E se você buscar, você vai saber sim que é verdadeira. Então, o que eu aprendi com isso? Não importa em qual casa eu vou estar, em qual templo eu vou estar. Desde que eu esteja em comunhão com o meu Jesus, desde que eu esteja em comunhão com Deus, é o que importa. Então, eu não vou mais me limitar. Estamos num momento de pandemia. Então, já não é assim, é Deus revelando mesmo que o templo é nossa casa. E nós juntos, assim, todos em oração a cada instante, por isso que fala, orai e vigiai. Porque a todo instante vem alguma coisa querendo distorcer nossa imagem. Aí eu vou associar as qualidades
que é a religiosidade. Essas qualidades são adquiridas e elas ficam arquivadas aonde o cérebro, elas ficam arquivadas no cérebro, que é no caso nossa caixinha que está composta no cérebro, que é a memória. E aí que está o problema. Quando vamos acessar esse assunto na nossa memória, nos entrega só as coisas que estão arquivadas primeiro. O cérebro, a gente tá no momento que a gente entende que o cérebro ele tenta sempre procurar as coisas mais fáceis, nos deixar no nível de conforto. Então, é isso que afasta a gente de sermos, porque eu conheci aquela verdade primeiro. Desde que eu, por exemplo, eu esteja dentro da igreja católica, ou eu esteja dentro da igreja evangélica, ou qualquer religião. Desde que eu aprendo aquilo primeiro, o que me virar depois, eu fecho os olhos, eu ignoro. Porque eu não quero aprender, porque meu cérebro me manda assim, que eu já aprendi aquilo, eu não vou largar aquilo. E eu creio que o Senhor está levantando uma nova geração que vai mudar esses padrões que a sociedade tentam a todo momento nos fazer impor, sabe? Nos fazer seguir aquilo de qualquer forma. Jesus está dentro de nós. Não foi à toa que Deus enviou seu Filho para poder a gente ter livre acesso a Ele. Eu vou continuar aqui lendo um pouquinho, não se incomodem, mas para você que está dentro aí do propósito, você está sentindo que é real. E é o que importa. Como está sendo, o que é que está acontecendo, são coisas que eu não consigo explicar. Mas quem está dentro do propósito, quem está precisando dessa palavra vai entender. Aí eu peguei e assim, o que eu quero, o que a geração que Deus está levantando quer levar para você, é que independente da religião que somos todos filhos de Deus. E a partir desse momento que a gente entende isso, a gente sabe que tem que ler a Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é o manual do Criador, que foi quem criou a gente. É o manual da criação. A entrega de Deus a entrega que Deus mandou para nos comunicar para a gente entender como que funciona tudo. Então, se eu ler, não vai adiantar por você. Então, a partir do momento que eu lia, que eu escutava uma palavra que eu ficava na dúvida, eu ia lá procurar se estava mesmo, sabe? O que a gente tem que fazer é isso, não aceitar o que as pessoas falam. A gente tem que ir em busca da verdade, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. E aí eu fui, né? Deus tem me dado indignação nesse assunto, porque é uma coisa que nos afastam, e o nosso propósito é sermos um em Cristo. Eu vou ler alguns conceitos que assim, um complemento das coisas que Deus me mostrou. E é tão real que você vai perceber quando você procurar. Você ficar assistindo aqui só pra falar besteira não adianta não. Você que tem que procurar a verdade. A verdade tá dentro de você, é só você abrir os seus olhos. É só você deixar a palavra de Deus entrar na sua vida. A partir do momento, no começo que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei assim, eu tinha aquela vontade, porque eu sabia que era minha obrigação, conhecer o manual do Criador. Só que eu ficava, toda vez que eu abria, como era tudo muito desconhecido, eu ficava perdida. Tipo assim, por onde começar, o que fazer, por exemplo. E depois que eu aprendi que toda vez que eu for ler a Bíblia ou qualquer coisa, eu tenho que pedir orientação a Deus e pedir para que Ele envie o seu Espírito Santo para que de dentro de nós possa nos abrir os olhos para entender. A partir desse momento fez um diferencial enorme na minha vida, porque eu tenho pesquisado, eu tenho ido atrás de saber, não deixar mais ninguém colocar coisas na minha cabeça. Eu que vou atrás da resposta. Eu que já sinto esse fogo, esse arder dentro de mim. E não tem como explicar o que sente não, sabe? Porque só Deus para sustentar mesmo.
E eu tenho, assim, um grande desejo que você encontre essa paz, essa verdadeira paz que eu posso te falar que eu sinto porque eu sinto. E você que está conectado com Deus sabe do que eu estou falando. Religião significa religar-se com Deus. Lá no fundo, todos sabemos que existe um Deus e queremos ter comunhão com Ele. É por isso que há tantas religiões que tentam nos ligar a Deus. Mas a Bíblia é uma religião, não é uma religião, é a religião. O problema das religiões humanas é que nós não conseguimos nos unir a Deus pelo próprio esforço. A Bíblia diz que Deus sabe disso e por isso Ele veio à Terra. Ele fez o que nós não conseguimos. Que no caso era através, né, das religiões se conectar totalmente a Deus. Ele fez o que nós não conseguimos. Por causa de Jesus, nós podemos estar unidos com Deus. Essa é a verdadeira religião, Deus nos ligando a Ele. Quem aceita Jesus como seu Salvador se torna parte de uma verdadeira religião. Atua primeiramente em nossos corações, não apenas nos atos exteriores. Não adianta nada eu ficar falando uma coisa pra você, eu tentar mostrar coisas assim do meu comportamento, eu tentar colocar na sua cabeça uma coisa, tipo, você vai orar desse jeito, você vai seguir desse jeito. Se seu coração não estiver em chamas, se seu coração não sentir que aquilo é real, se Jesus não estiver dentro de você, não adianta. As outras religiões que não pregam a Bíblia ou distorcem o Evangelho são religiões falsas, inventadas por homens. Essas religiões são inúteis e não ajudam a chegar a Deus. Sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 1, capítulo 22. Então, aqui fala que não adianta você só procurar, você só falar, você, compartilhar. O que você tem que fazer é falar. Não adianta você temer e você também não semear aquilo que Deus tem enviado para você. Você não tem que ser egoísta, você tem que transbordar esse fogo que está, esse fogo espiritual que vem em seu ser, você tem que transbordar para que o amor de Deus chegue a todo mundo. É nossa obrigação. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não adianta nada eu ficar Senhor, Senhor, com o nome de Deus na boca e não sentir o seu coração na presença dele. Não sentir ele no seu coração. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Próximo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o chamaram Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, aquele ato nos fez... Deus trouxe Jesus, Deus mandou Emanuel para estar junto conosco. E isso está na passagem de Mateus, versículo 1, capítulo 22, versículo 1, capítulo 22 ao 23. Não importa a minha forma atrapalhada de falar, não. O que importa é você procurar por a verdade. Já que você se encontra tão perdido, faça a sua parte. Se você tem dúvidas, se você, a partir de agora, você acendeu em você uma vontade, porque Deus chama, a gente sente que é um chamado dele. Agora, o que você vai fazer com esse chamado é que vai fazer toda a diferença. Irmãos, tem muitas vidas tem muitas pessoas morrendo pelo simples fato da gente não semear o que está dentro da gente, por a gente não transbordar os dons que o Senhor tem nos dado.
E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A partir daí eu já não preciso falar mais nada. Se a gente não ter, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, aquele ato de amor foi transbordado por toda a humanidade. O amor que Deus tem por nós é tão grande que ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para morrer em amor, mesmo sabendo que eu sou pecadora, o sangue dele me cobre e me faz ser filha de Deus através disso. Eu não preciso ser perfeita. Eu me encontrei no momento da minha vida totalmente errante. Quando eu procurei verdadeiramente Jesus, eu não estava sem pecado, eu não tinha confessado, eu não tinha falado a ninguém sobre as minhas dúvidas, sobre o que eu estava passando, sobre os meus atos pecaminosos. Eu não falei para ninguém. E eu consegui encontrar sim esse amor. Eu tenho certeza, eu tive confirmação. Deus não deixa você confuso quando o chamado é para você. Ele não te deixa confuso, não. Ele acalma seu coração. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9:16. Capítulo 9, versículo 16. O que eu quero deixar aqui bem claro é que não importa a forma de como eu estou começando a falar, a forma de que você vai ouvir. Eu não tenho experiência. Eu tenho entrado em contato, tenho procurado servir a Deus, procurado ler a Bíblia, procurado ser uma pessoa melhor com os meus atos para que as pessoas vejam a luz de Deus através de mim. Eu não estava no momento perfeito da minha vida de sem pecado. E eu consigo ver que o amor de Cristo... Chegou uma pessoa para entregar a marmita ali, porque como eu tinha muito esse desejo... Sai, Nick. Eu tinha muito esse desejo de levar essa mensagem, porque eu estou praticamente em jejum desde ontem, 7 horas da noite. Então eu acredito que quando a gente está esgotado das nossas forças, é onde Deus mais nos usa. É nesse momento. Então eu não ia deixar de perder a continuação desse vídeo porque eu saí. Ou colocar que foi culpa do capeta. O capeta, o inimigo, não tem nenhuma autoridade sobre nossa vida, não. A gente só deixa ele entrar a partir do momento que a gente deixa de crer que o sangue de Jesus é o que nos limpa. É o que nos basta. Eu não preciso julgar ninguém, porque isso aí é pertencente a Deus. Eu tenho que amar, eu tenho que a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu sei o que é certo, tipo assim, em questão de eu sei que eu tenho que seguir os mandamentos. Eu quero ser uma nova criatura. E eu não vou esperar estar perfeito, eu estar no momento que eu já li tudo a Bíblia, que eu já fiz vários cursos, que eu tenho várias leituras para poder começar a expor toda essa euforia que está dentro de mim, porque eu sei que é coisa do Espírito Santo. As coisas a gente não entende, as coisas humanas a gente não pode ter controle total. Então eu não vou não vou esperar ser perfeita, porque também na verdade a perfeição não existe. Só a morte, porque depois disso você não pode fazer mais nada. Então sempre você pode melhorar, mas a partir do momento que Deus te der aquela palavra, libera, não deixa com você não. Porque eu não estava conseguindo fazer mais nada. Eu precisava, eu tinha que vir trazer essa mensagem aqui. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. A partir de hoje, a partir desse momento, procure, busque Deus, feche a porta do quarto, onde você estiver. A gente não precisa, não, como que vai ser minha vida? Não precisa ficar pensando, não. Você tem que apenas seguir. Somos filhos de Deus e os anjos dele estão ao nosso redor. O que nos faz, mesmo sendo pecador, ele nos amou de uma forma que só Deus mesmo, porque ele é perfeito. Porque nós somos criação dele. E não deixa você ficar... começa agora. Não deixa as dúvidas vir na sua cabeça. Não. Evita até ficar pensando muito, porque a mente, o cérebro vem muito tentar... como que fala? Interferir, sabe? Nessa sua ligação. Não deixa, não.
O cérebro é que pega as informações, tipo, do corpo. A nossa alma pertence a Deus. O que importa vai ser nossa alma. O que importa é o que tem dentro de nós. Não é a nossa fisionomia, não é a nossa carne. É o que está dentro de nós que vai refletir muito mais. É muito mais... É surreal, não tem como assim descrever, não, sabe? Deixa eu ver mais o que eu ia falar. Comece hoje. Comece agora. A partir do momento que você saber, eu quero essa chama, eu quero que Jesus me use, porque será muito gratificante viver depois dessa vida. Eu não preciso julgar você. Isso pertence a Deus. Eu tenho que te amar. Isso é um dos mandamentos, que eu tenho que te amar independente de quem você é. É tanto que Jesus deixou a mãe dele, nos deixou Maria como a principal intercessora, porque nós temos a obrigação de intercedermos um pelos outros. Como as coisas virá, não precisa não, é muita informação, por isso que eu tô, no final agora eu tô um pouco atrapalhada e também até meu cachorro tá atrapalhando aqui, que entrou dentro de casa e eu não consegui controlar. Mas há coisas que a gente não precisa entender, é somente confiar e fazer a partir de agora. A partir de agora você pode levar uma palavra de Deus. A partir de agora você tá em dúvida? Você não tá acreditando? Você mesmo vai lá e você procure fazer. Não fique se importando com a vida dos outros, não. Vá cuidar da sua, porque é isso que vai fazer toda a diferença. A partir do momento que você se encontra, que você sabe que você tem que cuidar da sua vida, que você tem muito mais para oferecer do que... para aprender do que oferecer... você vai procurar em Deus essas respostas, esse preenchimento, e não vai lhe sobrar tempo para mais nada, a não ser desejar o bem, a não ser transbordar esse amor de Deus, esse amor que Deus nos transborda, sabe? É muito bom. Comece com uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, uma palavra que você desejava ter ouvido e não foi ouvido. Comece do jeito que você tá. É o que importa. Deus pode ter certeza de uma coisa. Deus não vai olhar seus pecados. As pessoas podem te julgar por eles. Mas não é a verdadeira intenção. A verdadeira intenção é que sejamos um. Que eu possa orar por você, você possa orar por mim, que eu possa ser verdadeiramente para você. Eu estar passando por um momento de dificuldade e eu reconhecer um filho de Deus e compartilhar com ele a minha dor. Fiquem na paz e que em nome de Jesus eu creio que esse vídeo chegará a quem for necessário, a quem for a palavra que foi enviada. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que mesmo em meio às confusões da minha insegurança, o Senhor possa ter exaltado, o Senhor possa ter levado o teu amor, a tua mensagem que o Senhor quer para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, amém.